Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. Eu quero muito contar com a sua companhia, porque hoje nós vamos falar aqui de mais em empreendedorismo, né? Você tem uma ideia e está sem coragem de tirar essa ideia do papel? Olha, nós vamos mostrar aqui gente que teve a ideia, conseguiu colocar essa ideia literalmente na rua e está conseguindo ganhar dinheiro com isso. Nós vamos falar sobre comida de rua, porque tem muita gente fazendo do seu negócio na rua hoje e fazendo de forma diferente. Por isso nós vamos chamar um empresário da área gastronômica, que é o Gula Biagi. Gula, chega aqui, venha contar um pouco do que você está fazendo, senta aí com a gente. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. O que a gente está hoje e vai mostrar com o Gula é porque muitas pessoas podem conhecer o trabalho dele na área de gastronomia, mas o que a gente vem mostrar para vocês é que existe formas de fazer com que as pessoas comam mais e comam bem, de forma mais prática e de forma diferente. A gente vai estar falando hoje da comida de rua, a street food, né? Que é o truck food, né? Cada dia a gente vê uma coisa nova, que é uma coisa americanizada aí, e a gente acaba fazendo com que os hábitos das pessoas também mudem, né? Agora, conta uma coisa, essa coisa de comida de rua não é novo, né? A gente, trailer na rua, também não. Há muito tempo teve. Que diferença, Gula, que existe entre essa comida de rua agora que você está defendendo, que você está implementando junto com vários outros empresários no Brasil hoje, do trailer, daquele antigo trailer que todo mundo conhece? Primeiro, é um prazer estar aqui com você, mais uma oportunidade. A diferença é básica. Na verdade, você tem o trailer, que não deixa de ser uma comida de rua. Só que o que aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos, e você vê esse boom nas grandes cidades brasileiras, fora do país, isso já acontece há algum tempo, é você colocar qualidade, é você colocar padrão, é você colocar profissionalismo, de uma forma muito mais bem apresentada do que já existe. Não quer dizer que o trailer que já existe é ruim ou bom. Mas, na verdade, essa linha do food truck, que pode ser o trailer, pode ser a Kombi, pode ser o caminhão, pode ser a bicicleta, é a ideia da pessoa colocar uma marca, não uma só qualidade. O caminhão trucado, né? Não, Vem do nome aí, não, mas é tudo que está nesse veículo, vamos dizer. E com coisas gostosas, sair um pouco da mesmice, sair um pouco daquela coisa só do cachorro quente, do hambúrguer. Hoje você tem massa, você tem comida vegetariana, você tem comida árabe, você tem uma infinidade. As bicicletas vendendo pães, vendendo doce, brigadeiro. Que interessante. O Gula trouxe algumas fotos pra gente, eu queria que a nossa produção mostrasse aí no ar, porque ele falou de bicicleta, essa eu não tinha visto ainda. É o food bike, né? Food bike, mas já tem no Brasil? Já tem no Brasil. Já tem no Brasil. Já tem no Brasil. Essa é uma bicicleta. Deixa eu ver essa bicicleta, que bonitinha. Esse pessoal começou o ano passado, em março de 2014, com um trailer ele vende vinho, exclusividade ele vender vinho e taça, e ele fez essa bicicleta toda estilizada, com a marca, com visual, para atender eventos menores. Ah, interessante. Mas então ele não fica andando pela rua? Não, nesse caso não. Essa já anda pela rua, ela para em qualquer lugar. Ela deve estar vendendo um cupcake ou um bolinho com armazenamento. O que aconteceu muito, principalmente na cidade de São Paulo, a legislação não permitia ficar na rua. Só podia ser cachorro-quente. Então eles começaram a criar as feirinhas gastronômicas, os estacionamentos gastronômicos, e onde possibilitou de outras pessoas entrar nesse mercado vendendo outro tipo de comida. Ela cozinha em casa e ela não tinha onde vender.
Então, mas você vê que é tudo muito bem visual, a uniformização. A gente percebe a questão da higiene, a preocupação com a limpeza, Sim, né? Uma segurança coisa bonita. Quando você come na rua, não quer dizer que você tem... A preocupação de segurança alimentar é muito grande, porque nem sempre é um local adequado para você ficar manipulando o alimento. Então, essa linha do food truck que acabou entrando, ou street food, é pensando nesse termo também. Da segurança. Porque amanhã ele não vai estar no mesmo lugar para você reclamar que passou mal. No restaurante o brasileiro tem dificuldade de voltar e reclamar. Exatamente. Então é muito... Alguma coisa que é móvel. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Por quê? Porque as pessoas estão vendendo marca hoje em dia, né, na rua. Então você tem todo esse trabalho de segurança alimentar, visual. E Silvana, como a gente está voltado nesse mercado corporativo que a gente está falando, é um bom negócio. Entendeu? Porque hoje você investe num trailer, num caminhão, é muito menor de qualquer investimento. Então, possibilita da pessoa estar trabalhando e montando o produto que ela desenvolveu em casa, ou uma receita de família. Quanto custa? Eu estou vendo aqui uma notícia, inclusive. Lei regulamenta food trucks em São Paulo, beneficia oficinas de veículos. Transformar um carro num food truck sai por, no mínimo, R$25 mil. Com o aumento da procura, espera para transformar carro chega a 5 meses. Exatamente. Esse mercado movimentou desde a pequena empresa que faz a transformação, quanto a grande empresa que faz a transformação de veículos pesados, de indústrias mesmo, de segmento, que enxergou nisso um nicho muito grande. Então, 5 meses depende da oficina que você vai trabalhar, tá? A gente demorou para o segundo carro nosso, que é uma Kombi de pasta, nós demoramos 8 meses para ela estar pronta. Até porque a pessoa vai ter que, de repente, inventar ou reinventar alguma coisa, nunca tinha feito aquilo antes. Ele foi melhorando. Uma adaptação. Ele foi melhorando. A pessoa que fez para a gente, ele está no mercado há 25 anos. Ele já passou por essa onda. E você tem que colocar o quê? Refrigerador ali dentro? Depende muito do que você vai preparar. Então, na verdade, a adaptação que faz é em cima do que você vai querer servir, tá? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um trailer de pizza que a gente não consegue produzir nada a não ser pizza, porque o equipamento que está lá dentro é um forno de pizza. O máximo que eu posso fazer é uma brusqueta... Mas alguma coisa nessa mesma linha. Nessa mesma linha. E aí sai a pizza quentinha na hora. Sai a pizza. Os caminhões que estão vindo, as combis, caminhões, elas conseguem ter uma outra linha... Ali agora a pizza, no caso, esse que é o trailer. Esse é o nosso trailer da pizza. Então a gente faz questão de ter um visual, né? Da mídia social, da delicadeza de um vaso de erva, de um azeite de qualidade, de uma farinha, sempre a mesma farinha. Aí que você tem um trailer, né? É um trailer parecido com um outro trailer. E aí o que você diferencia justamente é nessa qualidade no visual e na qualidade do alimento. Da pizza. Tá. Aí você para esta Kombi. Você tem autorização da prefeitura para você... É todo legalizado, você tem que respeitar uma legislação de trânsito, vigilância sanitária, você tem que ter registrado isso ou microempresário, ou ambulante, ou como empresa mesmo. E pode ser inclusive um microempreendedor individual? Pode, né? pode. Na verdade é o ideal, né? É o ideal, porque geralmente é uma pessoa, pode ter mais um funcionário. Geralmente, o que está acontecendo? Geralmente, esse já é o trailer, é o trailer que a gente fez uma paeja. É o mesmo trailer de pizza que eu desmontei e montei uma paeja num evento no estabelecimento. Para quem está nos assistindo, né, que gosta de comida, queira trabalhar dessa forma, é uma ideia. Você, no caso, fez a adaptação, né? Você que vendia só pizza no trailer, acabou num outro dia vendendo um outro produto. Nesse caso específico que a gente fez uma paeja, eu desmontou o trailer, tirou os equipamentos de pizza e colocamos os equipamentos de paeja. E aí, o mais interessante, não é só na rua, vocês foram atender um evento. Nós estamos atendendo um evento. As feirinhas gastronômicas, ela pode ser tanto em lugar particular quanto em um lugar público, ela está chegando em Ribeirão. São Paulo isso já é realidade, Rio de Janeiro já é realidade, Belo Horizonte, Recife, Brasília tem um mercado muito grande, eles fecham lá eles chamam de eixão. Então,
interage com cultura, arte, comida. Belo Horizonte tinha há muito tempo, não sei se continua, até porque eu morava em Belo Horizonte, tinha uma feira gastronômica todo sábado à tarde, que era até ia à noite, na Praça da Liberdade, na época. Eu lembro que eu saía do colégio, do cursinho e ia para essa feira que era maravilhosa, com comida de todo quanto é jeito, né? Então, só que não tinha um glamour daquela coisa das pessoas servindo e tudo mais, mas não tinha esse embrulho, né, que é o que vocês estão trazendo hoje, né? Uma coisa mais glamurosa, mas uma coisa mais sofisticada também. Mas ao mesmo tempo é mais sofisticada, mas não quer dizer que é mais cara, tá? Aí que a gente vai chegar. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta batendo papo aqui com Gula Biagi. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta com mais um programa Silvana Resende. E você? Você gosta de comer na rua? Né? Mas comer na rua não é, tô querendo dizer, comer num restaurante na rua, não. É comer na rua mesmo, comer na calçada, comer num trailer. E comer hoje nos atuais, né? Aquela coisa da street food, que é a comida de rua, mas uma comida mais sofisticada. Já ouviu falar em food truck?
né? Aquela coisa do caminhão, né? Truck vem do caminhão, trucado, aquela coisa do caminhão, e hoje estão transformando caminhões inteiros em restaurantes no meio da rua, né? E nós estamos aqui com o Gula Biagi, que conhece muito bem de comida gostosa, né? O que é melhor, e que também está hoje nesse mercado na rua. A gente estava falando, né? E nós terminamos para começar nesse bloco. Tá bom. Você tem que levar sofisticação para você atrair mais gente também, tem que ter cuidados com higiene e tudo mais. E o preço? O preço, você não pode comparar com restaurantes, porque se você comparar com restaurante, a pessoa vai no restaurante, tá? A gente tem muito menos encargos, a gente tem muito menos custo fixo, tá? Então a gente tem que repassar isso para o nosso produto final. Comida de rua é a comida saborosa, farta e com preço acessível. E rápida, dá para ser rápido? Dá. Depende da operação, dá para ser rápido. Por exemplo, a nossa de domingo, infelizmente, não é rápido. Mas o que a gente faz? Por que de domingo não é rápido? Porque é o dia da pizza, né? Então, aí a fila é grande? Aí a fila é grande, mas como qualquer lugar, aí posso fazer fixo ou de rua. É o atendimento, você falar para o seu cliente, ó, vai demorar X minutos. Você quer esperar ou não? Vamos falar em preço, mais ou menos? Vamos falar em preço. Uma pizza na rua, mais ou menos quanto é que sai? Hoje uma pizza... Uma boa qualidade na rua. Hoje em Ribeirão nós temos... Não existe em Ribeirão pizza no food truck. O nosso é o primeiro. Com certeza daqui a pouco vai ter outros. Nós estamos falando de uma pizza brotinho de R$17 e uma pizza grande, depende do sabor, na faixa de R$27, R$28. Tá. Que num restaurante está bem a mais do que num restaurante, isso, se você vai para uns 40, 50, dependendo, até um pouco mais. Tá. E os 10%? Nós não cobramos 10%, porque na verdade a gente não tem serviço. A ideia de comida de rua não é ter serviço. A pessoa levanta, e vai lá e vai no caixa, compra, pega a sua bebida. Tem mesinha, tem como mesinha, eu vi numa das fotos, tem mesinha. Então você tem que escolher um lugar e a lei também diz que você não pode colocar a mesinha na calçada. Não, não pode. Você não pode ir em praça pública, não pode ir em calçada. Você tem que usar, geralmente, um estacionamento de algum estabelecimento comercial. Aí é parceria, você acaba fazendo uma parceria na hora de estacionar. Aí é parceria. Estão chegando perguntas pra gente aqui. A Gabriela Martins, ela pergunta, você fica atento às condições climáticas para colocar o seu food truck nas ruas? Sim, na verdade a gente nem sempre pode sair, depende, se chover não vai estar, se tiver frio vai vender um pouco menos. Já teve dia então que você planejou e não pôde sair? Sim. E aí, até às vezes também eu brinco que a nossa cozinha quebra, né? Às vezes a gente não pode sair. Acontece isso também, você tem que estar dentro do custo. A gente tem essas intempéries climáticas e mecânicas. Deixa eu ver outra pergunta aqui do Rubens Pérez. O mercado de comida de rua está em plena expansão? O mercado de rua é uma tendência, é uma moda que veio para ficar. Ela está em plena expansão, principalmente na nossa cidade e região, que ainda não foi explorado muito, tem muito a ser explorado. Então, quer dizer, eu acho que quem quiser entrar aí nesses próximos 2 anos vai colher bons frutos. Isso, não dá para esperar todo mundo fazer e depois entrar, né? Não. A não ser que venha com uma novidade. Ou né? venha Mais com uma novidade. Ou novidade, mais perguntas. Os cuidados com higiene e conservação dos produtos, esses cuidados são indispensáveis, já que os clientes estão acompanhando mais de perto. O cliente está ali olhando o que vocês estão fazendo, né? É a Daniele Cunha que está perguntando. Daniela, na verdade a gente tem 2 problemas. Primeiro, o espaço físico, a gente não tem muito espaço físico para armazenar os produtos. Então a gente tem uma quantidade limitada de produto para ser vendido naquele dia. Geralmente você tem energia elétrica ou não tem energia elétrica, então tem que ser muito bem pensado isso. Porque o que eu falo, essa geração de food truck que veio para cá no Brasil, desses 2 anos, 1 ano e meio para cá, pensando nessa não é simplesmente uma receitinha que você fez em casa, tem todo um planejamento estratégico por trás. Você tem que ser prático também. Você tem que ser prático. Pensar em receitas práticas. Sim, porque senão você não atende o público. Se tiver 10, 15, 20 pessoas na fila, a pessoa... Uma coisa demorada para fazer. E a ideia de comida de rua é comida rápida, né? Então tem que ser muito bem pensado. Estão nos acompanhando agora pela internet.
pela TV também, Alair Garcia Bueno, Jorge Rodini, Dani Mota, me desculpa, gente, eu não estou conseguindo entender a letra aqui, Paulo Sérgio Ferreira, muito obrigada pela audiência e todos vocês que estão nos acompanhando aqui. E agora tem mais uma pergunta do João Batista. Os eventos e feiras gastronômicas são boas oportunidades para quem está começando a divulgar o produto? São, na verdade, as feiras vão acontecer, a cidade de Ribeirão está acontecendo, os caminhões estão chegando, os trailers estão chegando melhorados, as feiras são sim uma grande oportunidade de divulgação do produto da pessoa. Agora, a gente está aqui preparando o campo para você receber concorrentes, né? Porque a gente está falando do mercado e você tem que estar apto a isso e você tem que ajudar até outras pessoas que estão no mercado. Como é que você lida com quem já está no mercado de trailer, por exemplo, quem já está trabalhando isso? E como é que você lida com as pessoas achando, com os aventureiros mesmo, né? Eu faço uma comidinha em casa, vou colocar na rua, tem um risco aí de acabar estragando esse bom trabalho de vocês? Nós estamos desde agosto de 2013 em Ribeirão, tá? Esse boom em São Paulo começou no comecinho de 2014. Estão chegando gente nova aqui em Ribeirão. Vocês acabaram começando antes dessa loucura de São Paulo, né? Começamos, porque eu já via mexendo, então acho que a ideia é meio coletiva, né, Silvana? Então, quem sai na frente acaba colhendo alguns frutos. A gente não vê como um concorrente, porque essa turma que está vindo com essa ideia nova é o coletivismo. A gente tem que estar junto com outras pessoas. É diferente do já estabelecido, porque se eu parar do lado do trailer dele, ou do caminhãozinho, alguma coisa, da van, ele briga comigo. Ele não tem mesmo eu sendo um outro produto. Então, por isso que diferencia essa nova turma dessa turma que já está. Então, o que vai acontecer? Essa turma mais antiga, elas vão ter que repensar um pouco o negócio. Uhum. Vai ter que fazer um sanduíche mais sofisticado, vai ter que ter uma mais gostoso, a embalagem, o produto vai ter que ser melhor. Um atendimento, padrão. Atendimento é uma coisa muito, porque às vezes parecem que estão fazendo um favor pra gente, né? A gente como consumidor. Na verdade, o consumidor que tá lá. Então a gente tem que agradar. A comida de rua, às vezes ela demora um pouquinho, porque a condição física do local de trabalho é pequena. Então você nunca pode enganar teu cliente. É melhor ele ir embora sabendo que ele pode voltar do que ele passar raiva e não voltar. Muitas vezes a pizza fala, vai demorar 40 minutos. Você está disposto a esperar ou não está disposto a esperar? É uma comunicação. E é bater papo mesmo. A gente tem clientes que viraram amigos nossos, né? E mais uma coisa, enquanto isso, bate papo sem álcool, né? Porque a lei também diz que vocês não podem vender álcool na rua. Não, é proibido vender álcool na rua. Então é uma coisa bem natural, né? Bem natural. Aí que tá, de natural, né? Às vezes a gente não quer comer pizza, não quer comer sanduíche, quer comer alguma outra coisa mais leve. Você acha que tem espaço também? Tem. E vai chegar bastante coisa também. Saladas, sanduíches mais leves, a parte de crepes, tapioca. Hoje tem trailer só de tapioca. Tem caminhões só de saladas. Para a gente terminar, o papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Dicas que você pode dar para quem está pensando em montar esse negócio? Quais as características que essa pessoa tem que ter para ser um empreendedor de comida de rua, de qualidade? Primeiro, qualidade em todos os aspectos. Qualidade do produto, qualidade do atendimento, qualidade da apresentação, qualidade no pensar o que ele vai fazer. E mais ainda, como qualquer ramo de alimentação, não é um ramo, é um trabalho árduo, não é um trabalho leve, é um trabalho que dura, se você for para a rua à noite, ele começa de manhã e você fica, é uma jornada muito longa, como a jornada de um restaurante também é muito longa, então não é só glamour. Não dá para colocar outros fazendo, você tem que estar com o seu olho ali, acompanhando. Dá para colocar, mas você vai ter que estar muito bem treinada essa equipe, né? Senão você pode correr. Mas é uma característica natural o dono ser o trabalhador. E aí, dá dinheiro? Tá valendo a pena? Dá dinheiro. Tá valendo a pena? Vale a pena. Hoje você tem uma Kombi? Hoje tem uma Kombi de massa, que a gente faz uma coisa versátil pelos equipamentos, um trailer de pizza, nós estamos preparando um trailer com bebida para vender em evento, vinho e cerveja. Nós estamos com o famoso tuk-tuk, que é o
quadriciclo. Sim, sim. Que a gente vai ter várias opções de colocar nele em cima. Garapa, pastel, churros, N opções. E as bicicletas a gente está pensando em algumas coisinhas também. Que legal, que legal. O que você, a mão de obra para trabalhar nessa área, você tem dificuldade? Temos, bastante. E aí você tem que treinar. Treinar. Tá. Só para a gente concluir, segurança ou insegurança, isso é uma coisa que pode atrapalhar o negócio? Nas ruas? Sim, por isso que é interessante a gente estar com mais veículos ao mesmo tempo. Porque a gente pode pensar numa coisa de comunidade mesmo. Em vez de concorrente, na verdade, pode ser um companheiro, te ajudar nessa segurança. Hoje a gente pensa muito. A gente treina a nossa equipe para não reagir em nenhuma oportunidade. O material é leve, é fácil. Então, e a gente também fica tentando sempre conversar com os vizinhos, né? Então, quanto mais gente estiver perto, é melhor. Para as pessoas, porque o risco existe em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Né? Olha, Gula, sucesso cada vez mais, tá bom? Parabéns, vou lá comer a pizza com certeza, tá? E se você aí se animou, né, a montar um negócio, né, siga aí as sugestões do Gula. Um grande abraço para você, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
estamos de volta para continuar aqui a conversar sobre empreendedorismo, bater um papo com mais alguém que vai agora contar para você sobre o mercado de franquias. Você já pensou em montar um negócio? Às vezes você passa em frente a uma loja ou imagina, puxa vida, eu queria muito ter uma loja dessa, mas será que eu posso? Ah, olha, você pode. A gente vai poder mostrar para você aqui hoje que existem sim franquias, micro franquias que custam bem menos e, é claro, as grandes franquias. E para contar para a gente toda essa história, nós convidamos aqui o Donizete Aguimar Rezende, que é consultor em franquias. Seja bem-vindo ao nosso programa. Sente-se, fique à vontade. Então, é verdade que hoje nós conseguimos abrir uma franquia, não mais com aquela quantidade imensa de dinheiro que tinha antes. Hoje existem as micro franquias, Rezende. Como é que Exatamente. Hoje o que ocorreu? As grandes franquias já atenderam quase boa parte da geografia do país. Então, vamos supor, você pega o Boticário, hoje qualquer cidadezinha de 20 mil habitantes já tem um Boticário. Começaram a formatar esses negócios em tamanhos menores para você ir para cidades menores ainda. Começaram a fazer isso e os grandes centros acharam interessante a ideia e isso veio para os grandes centros também. Então hoje a micro franquia é uma realidade hoje. Tá. Vamos falar então de um exemplo. Boticário é uma grande franquia. Não vou colocar nomes, mas uma grande franquia hoje mais ou menos varia de quanto a quanto se eu quero ter uma franquia. Uma franquia não, só quero ser um franqueado, né? Sim. As micros franquias têm franquia na faixa de 10, 15 mil reais. A micro franquia. A micro franquia. Tá. Uma franquia de grande porte já vai na faixa de R$1 milhão. Tá. E o que na verdade conta com essa história de franquia? Então, eu vejo uma marca, quero ser franqueado daquela marca, eu pago esse valor para poder usar aquela marca. E o que eu ganho além da marca? Como é que funciona? Em primeiro plano, a franquia precisa entender que aquela pessoa é um agregador de valor. Então ela vai analisar o perfil desse candidato, ver se ele se enquadra ao negócio que ele está propondo a montar. Se ele estiver dentro desse perfil, aí existe um pagamento de uma taxa, que essa taxa simplesmente é transferir know-how. Ele vai ter um treinamento, a equipe dele vai ter um treinamento também. Já está dentro desse valor que você colocou aí. Que é esse 1 milhão, por exemplo, uma grande franquia, ou de 15 mil numa pequena franquia. Isso já envolvido equipamento, material, treinamento, cortar a fita inaugural. Porque o franqueador, no caso, ou o dono da marca, ele quer que onde quer que esteja a sua marca, o nível tem que ser o mesmo, o padrão tem que ser o mesmo. Até de equipamentos. Hoje a gente conhece muito equipamento em informática, carro, que isso está muito ao nosso conhecimento, mas para você ter uma ideia, cozinha hoje tem equipamento com evolução que a gente mesmo que está no mercado se assusta como que isso está evoluindo. Você falou de cozinha, de comida. Então, por exemplo, uma marca como Pão de Queijo, né? Sim. Então, lá, os produtos são feitos na própria cozinha daquele lugar ou muitas vezes vem de uma grande cozinha padronizada? Hoje tem dois critérios, né? Tem franquias que ela cria uma cozinha central, onde essa cozinha central ela manipula esses produtos e atende um determinado raio. Manda congelado? Manda congelado, o franqueado ele pega esse produto, ele se organiza 2 vezes na semana, ele vai até a cozinha central e pega esse produto. Só que esse tipo de modelo já não está tão usual hoje. O que eu faço? Eu tenho uma franquia, eu tenho um tipo de pão de queijo, eu vou no fornecedor e falo, eu quero que o pão de queijo seja feito dessa forma. Ele desenvolve esse produto para mim e me entrega isso logisticamente em todos os lugares que eu estou. Então, ele faz sobre a minha encomenda. E eu credencio ele a ser um fornecedor dentro da minha franquia. Ah, tá. Então, aí não é mais nem o franqueador, nem o franqueado, é um terceiro. É um terceiro. Então já está se terceirizando esse serviço. Exatamente. Hoje tem franquia que eles falam assim, franquia de 1º grau até a franquia de 5º grau. Que é isso? O que diferencia? A franquia de 1º grau é aquela que o franqueador ele vai ensinar ele a fazer a massa, ele fazer a bolinha, ele assar o pão de queijo. A franquia de 5º grau é que dá o mínimo trabalho para o franqueador, para o franqueado. Já vem prontinho, ele só põe no forno e tira do forno. Tem franquias hoje de grelhado
que se usa a faca dentro da franquia somente para cortar tomate. Porque o bife de picanha é de 180 gramas, já vem cortado, porcionado nessa mesma gramatura. Então depende muito do que você, no caso, né, que está nos assistindo, e você está pensando em montar uma franquia, eu quero ter trabalho ou não quero ter trabalho? Exatamente. O que eu quero fazer? Até porque está muito difícil mão de obra, né? Exatamente. Hoje, o perfil do franqueado, ele quer ter o mínimo trabalho possível. Ele quer montar aquele negócio, dedicar para aquele negócio mais uma parte da vida dele. Ele não quer virar escravo daquele negócio. E se ele pega uma franquia de quinta geração, que vem tudo porcionado, tudo certinho, o controle de estoque é muito mais fácil, manipulação muito mais fácil, que não tem perda, e é muito fácil ele fazer o plano de negócio dele. Tá. E tem um acompanhamento, tem uma vigilância, no caso. O franqueador ou o dono da franquia está em São Paulo. Ele tem um franqueado, né, uma loja, está lá no Nordeste. Sim. Como é que ele vigia isso? Em primeiro plano, é um trabalho que nós fazemos no escritório. É traçar um plano de negócio para ele crescer. Então, ele não pode crescer de uma forma aleatória. Então, ele sai de São Paulo. Ele quer ir para o Nordeste, ele tem que vir São Paulo, Campinas, Limeira. Ele vai fazendo uma rota. Ribeirão, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília. Ele vai crescendo até chegar lá. Senão, o custo de locomoção dele de uma cidade de São Paulo para ir lá para o Nordeste é muito caro. Ele joga esse custo tudo para essa operação, ele quebra a operação lá. Então ele tem que ter uma rota. Na hora de escolher, por exemplo, um franqueado, ele pode até falar não, se alguém tiver interessado, mas se for muito longe. Sim. Senão não vai valer a pena para ele. Isso ocorre muito. Colocar alguém para acompanhar aquilo lá. Exatamente. Tá. E está chegando pergunta para a gente, Rezende. A Cris Melo pergunta o seguinte: como franqueado, terei de prestar contas ao franqueador? É isso que a gente está falando agora, né? Tem que prestar contas, quanto que eu vendi, quanto que eu não vendi, tudo isso. Os interesses são mútuos e recíprocos, né? Tanto o franqueador tem interesse que ela decole com o negócio dela, como ela também. E o franqueador, ele tem um consultor de campo que visita, em média, a cada 30 a 45 dias, tem alguém do franqueador visitando aquela operação. Então, ele vai com um checklist naquela operação. Ele vai olhar se as pessoas que manipulam alimento estão com luva, o cabelo preso, se não tem adereço, anel. Tem toda uma prática de boas maneiras. No caso de alimentação, mas tem os outros, cada um ele vai olhar de uma forma. Então, vamos pôr uma ótica. Ele vai lá, vai ver se o fluxograma de atendimento, é desenvolvido um fluxograma de atendimento, cumprimentar o cliente, para dar para sentar, oferecer café, quer dizer, tem todo um fluxograma disso. E ele vai ter esse treinamento. Esse consultor de campo vai lá para ver se esse fluxograma de atendimento está sendo feito de acordo com o que foi o treinamento aqui. Ele chega de surpresa ou não? Normalmente, ele vai pré-agendado, né? Quando ele desconfia que está muito desorganizada a operação, aí ele vai sem avisar, já com o intuito de pegar a coisa errada. Agora, o franqueado, no caso, quem comprou, quem está com direito, né, a ser franqueado, ele paga um valor mensal fixo ou ele paga uma porcentagem do que ele vende? Existem dois casos. O mais correto, ele pagar um percentual sobre o faturamento dele. Porque se ele ganha mais dinheiro, o franqueador ganha mais dinheiro. Alguns franqueadores, eles colocam como uma taxa fixa. Então, você vai me pagar R$10.000 por operação. E deixa isso fixo, independente de faturamento. Nós aconselhamos ser um percentual. Mas, por exemplo, você tem uma franquia de perfumes, ou que seja de pão de queijo, ou que seja. Tá? Você vai pagar pelo que você vende. Sim. E se você vender 10 e falar que vendeu 8? Como é que acontece isso? Por isso que existe um software gerencial. Todas as franquias, eles habilitam um software gerencial onde tudo passa por esse software. Não que nós vamos controlar a parte fiscal dele, mas nós vamos controlar a parte operacional. Tudo que sai e que entra, nós franqueadores não estão recebendo essa informação aqui. Então, em quantidade, pelo menos, você vai saber. Vendeu tantos pães. Tudo que ele faz lá, nós sabemos aqui. Agora, depende muito também da má-fé, né? Em todos os lugares, infelizmente, a gente acaba tendo. Sim. Mas também o franqueador tem que estar atento para saber se até onde está sendo passa da perna, até onde não está sendo passa da perna, né? Eu digo assim, que o melhor do negócio é continuar no negócio. Nós estamos há mais de 20 anos nessa área e já tivemos vários tipos de franqueadores. Quando você traz lixo para dentro de casa, traz problemas.
Então, nós tínhamos franqueadores que ele sabia que a hora que ele fechava o caixa, ele desconectava da tomada o computador e não via a informação do fechamento. Aí que nós fizemos, colocamos no nosso contrato de franquia, caso a informação do faturamento não chegue até o 5º dia útil, nós cobramos o royalties sobre o mês anterior, acrescentando 10%. É orar e vigiar. E você explica, acima, vigia... desconta depois. Entendi. Olha, mais perguntas. A Alice Ribeiro. Como identifico um bom franqueador? Porque todo mundo que tem franquia hoje está querendo vender a sua marca e vai apresentar um monte de benefícios, né? Como é que a Alice pode identificar? Eu acho interessantíssima a pergunta da Alice, né? Porque existe, a gente que está no mercado, nós percebemos como existe maus negócios caminhando. E nós sabemos que vão fechar, porque não existe estrutura para isso. Existe na lei de franquia um documento que chama Circular de Oferta de Franquia, apelidado de COF, né? Esse COF ele tem que ser dado para o candidato 10 dias antes da assinatura do contrato. Nesse COF é aberto toda a relação, quem são os proprietários, qual a participação de cada proprietário desse, qual a relação de fornecedores, a informação bancária, é feita uma transparência dessa empresa para o candidato. Mesmo essas grandes empresas têm que fazer dessa forma. É lei. Isso é lei. E tem que ter toda a relação dos franqueados com endereço e telefone. E também dos que estiveram na rede no último ano e saíram. Para que ele possa, 10 dias, consultar os que estão na rede, os que saíram, porque saíram. Então, ela tem que fazer uma trilhagem sobre essas franquias instaladas. Então, olha, Alice, se você procurou algum franqueador, né? E esse franqueador ainda não apresentou o COF. Como é que chama? Circular de oferta de franquia. Circular de oferta de franquia, é porque ele tem coisa para esconder. Está agindo de má fé. Rezende, nós vamos continuar o nosso papo, mas agora eu tenho que fazer uma pequena pausa para apresentar para você as vagas de emprego que nós levantamos. Assistente administrativo, auxiliar de escritório, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, operador de processo de produção, técnico de edificações, técnico em estética. Se você quiser mais informações, por favor, entre no nosso site www.silvanarezende.com.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais de franquias para você. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais.
Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. E nós voltamos agora para falar mais sobre franquias, franqueados. Você já pensou em montar um negócio? Nós estamos aqui agora com um consultor de franquias, o Donizete Aguimar Rezende. E chegaram mais perguntas para a gente, Rezende. Quero abrir uma franquia, é a Laura Medeiros. Ela diz, quero abrir uma franquia, eu posso ser exclusivo na minha região? Vamos dizer que seria mesa de negociação, né? A princípio, o franqueado ele delimita a área por um raio. Depende um pouco do segmento. Às vezes, não a cidade toda, né? Aí seria questão dela sentar junto com o franqueador e negociar. E dar contraproposta também que ela pode apresentar. Exatamente. Né? Porque se for exclusivo, vai ficar mais caro para ela a franquia. Não, ela tem que mostrar capacidade de investimento. Olha, o franqueador vai fazer uma pesquisa, olha, aqui cabem 4 operações. Então, para você ser exclusivo, eu quero que você me atenda nessas 4 operações. Tá. Nós aqui temos algumas notícias que nós levantamos para estar falando para você que está em casa também. Mulheres deverão representar 48% de todos os novos franqueados em 2015. Então, aí, as mulheres aqui nesse ponto, elas estão chegando no número, né, que nós somos mais de 50%, né, da humanidade, né, mas aqui nós estamos quase chegando. Ó, as mulheres já representam 42% de todos os franqueados do país. São 56 mil mulheres no Brasil operando franquias de diversos setores e a maioria delas tem entre 46 e 55 anos. Esses são alguns dos resultados de uma recente pesquisa realizada por uma consultoria especializada em pesquisa sobre franchise em toda a América Latina. As previsões da pesquisa indicam ainda que a participação das mulheres no total de franquias serão abertas em 2015 será de 48%. Você percebe isso? Tem mais mulheres querendo ser franqueadas, donas de franquias ou franqueadas? Isso vem ocorrendo ano a ano. Por que você está percebendo E hoje já isso? tem até negócios montados para mulher mesmo. Antes não existiam, né? Hoje tem franquia que é especializada, ele só dá a franquia para uma mulher mesmo. Por quê, hein? O que estão vendo em nós, mulheres, no caso? Existem algumas pesquisas, a mulher é mais dedicada do que o homem, né? Hoje em dia, geralmente quando você tem um turnover muito grande numa empresa, você passa a colocar um número maior de mulheres, que você reduz esse turnover. Então, a mulher são mais dedicadas, mais exigentes também, talvez para seguir mais os parâmetros que o franqueado exige. São mais disciplinadas também. Sim. Mais uma chance, mulheres. Outra notícia aqui. Franquias devem crescer até 9% em 2015. Projeta a Associação Brasileira de Franchise. Você, inclusive, tem pergunta aqui que chegou para a gente. Qual o ramo de franquias está mais aquecido? Já que está dizendo aqui, é a Ana Lúcia Rangel que está perguntando. Já que está dizendo aqui que as franquias devem crescer, qual que é o ramo que você
vê como mais aquecido? Olha, eu acho hoje que, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, é serviços que mais tem carência hoje, né? Mas eu vejo assim, a alimentação está muito aquecida, né? Serviço, desde salão de beleza, está tendo Conserto de muito. calça, conserto de sapato, cabelo. Quanto que é, em média, uma franquia de conserto de calça, conserto de sapato? Tá na micro franquia ou não? Eu vou te responder de uma forma um pouco até melhor. Tipo assim, se você pegar a pirâmide de consumidores procurando franquia no mercado, essa base da pirâmide aqui, ela vai estar mais ou menos em torno de R$150 mil, né? Na medida da ponta vai passando R$1 milhão, né? Mas essa base aqui hoje, procurando um negócio para fazer, é em torno de 150 mil. Mas agora esse mercado que está melhorando, é mais para quem tem dinheiro para comprar uma franquia de 1 milhão ou mais para quem tem dinheiro para comprar uma franquia de 150? Sempre a base é muito mais a base, né? Mas o mercado está dando condições mais também. Pra base em quanto também. tempo, em média, uma pessoa que investe tem o seu dinheiro de volta? Vamos colocar como parâmetro que é 24 meses. Aquilo que for de 24 meses para trás vai se tornando um excelente negócio. Aquilo que é de 24 meses para frente vai se tornando um negócio ruim. Só que os investimentos maiores, investimento na faixa de 500, 800, 1 milhão de reais, eles com certeza vai dar uma taxa de retorno muito mais longa. Então, você pode ter um negócio com 5 anos de taxa de retorno e você tem um quiosque com 6 meses de taxa de retorno. Tá. Aí que tá também. Então, a pessoa, uma das dicas é que alguém que está pensando em montar uma franquia tem que gastar o dinheiro com a franquia, mas ter uma reserva, porque vai ficar aí mais ou menos 2 anos sem entrar dinheiro. Não vai abrir e já ganhar dinheiro. Não, ela pode sair já no break-even dela. Ela já tem a lucratividade. Pode sair. Só que ela não pode já começar a retirar o dinheiro que é o investimento dela. Ela tem que reinvestir. Ela tem que... Não vai sobrar para retirada, né, de imediato. As franquias maiores, como o investimento é muito alto, vai se demorar um tempo mais longo também. Então, vai depender do tamanho do negócio. Não dá, né? Não dá para você também abrir um negócio e já querer levar no mesmo mês a sair com lucro. De forma nenhuma. Né? As franquias hoje, elas montam eu estou falando assim, as boas franquias. Tem franquias que não fazem isso, mas ele vai montar um plano de negócio exclusivo para aquele franqueado. Então ele vai pegar o valor do aluguel que ele vai pagar, a quantidade de funcionário, dentro do sindicato local, quais são o salário desse funcionário, a tributação. Ele vai jogar tudo isso numa planilha que vai dar para ele quando é que vai estar a taxa de retorno desse investimento para ele. E já é uma previsão dele já sair com esse número de faturamento. É mais um dado, então, você que está pensando em abrir aí uma franquia, você procurar alguém ou um franqueador que te dê esse apoio também. Tem que apresentar um plano de negócio. Um plano de negócio. Que são poucas que fazem, viu? Ok. Perguntas agora do Fred Couto. Antes de abrir uma franquia, é importante estudar o mercado e a concorrência? Sim. Fundamental, né? As franquias, normalmente, quando ele vai abrir uma praça, elas fizeram essa pesquisa, né? Mas é bom ele também fazer por conta própria, né? Junto com amigos, com vizinhos. Sempre é bom ele também forçar uma pesquisa local dele. Procurar o Sebrae também é uma chance interessante. Sim, tudo que ele tiver de ferramenta na mão é bom usar. Não dá para abrir às cegas, né, um negócio. Eu queria te perguntar o seguinte. Nós estamos aqui recebendo informações. Brasil cai 4 posições no ranking global de talentos. O Brasil ficou em 52º lugar no ranking mundial de talentos, divulgado pela Escola de Negócios Suíça, IMD. O levantamento, que é publicado anualmente, reúne dados estatísticos de 60 países e pesquisas com mais de 4 mil executivos. No caso, são talentos do mundo corporativo. Dentre esses 60 países, o destaque negativo fica para o Brasil, que caiu 24 posições desde 2005. Para Arturo Bris, diretor do Centro de Competitividade Mundial do MD, o que mais prejudica o Brasil é a pouca qualificação dos executivos. Por que eu estou falando aqui? Olha, o Brasil caiu, ou seja, nós estamos aí em 52º lugar em executivos de talento do mundo. A gente caiu a posição e dizendo que os nossos executivos ainda têm uma qualidade questionável e inferior, né?
As pessoas, isso se reflete na franquia, no dia a dia, de pessoas muitas vezes que acham que conseguem ser empreendedoras, acham que vão conseguir fazer um bom trabalho e depois ficam 1 ano, ficam 2 anos e falam, não era essa a minha praia, não tenho perfil para isso? Não se preparam bem antes? Hoje em dia o grande briefing do mercado é você manter e explanar esses talentos. Então, hoje o empresário que vai no mercado, busca talento e traz para o negócio dele e cultiva esses talentos, ele só pode crescer com o negócio dele. E o empresário hoje brasileiro é muito centralizador. Ele não deixa esses talentos se despontarem. Porque acha que vai roubar o lugar dele. Ele começa a ter problema até de relacionamento. Os talentos começam a aparecer, a gente tem vários casos, poderia até citar, que o próprio proprietário não deixa os talentos se destacarem. Tá. E, na verdade, por isso faz com que muitas pessoas, os empreendedores ou os donos de empresas que não são antenados com a exigência do mundo, acaba perdendo espaço com isso, né? Hoje em dia, se você vai para fora, você vai nos Estados Unidos, não dá vontade de voltar, né? Eu sei disso. Tudo é organizadinho, você não tem um buraco no asfalto, você não tem um papel no chão. Você fala, gente, mas eu vou voltar para lá? As coisas funcionam, funcionam, né? As coisas funcionam. Você fica impressionado, fala, gente, você fica, quando você pega o avião para voltar, você fica com dó. Eu tenho que voltar para lá? Ele dá também, com o funcionário lá no exterior, o funcionário tem um grau de exigência maior. Sim, lá tem leis, né? Exatamente. Tem leis. Tem leis, ele sabe que ele tem que cumprir. Tanto de um lado de benefício como lado de exigência. E que são cumpridas, né? E que Exatamente. são fiscalizadas, o que é mais interessante, né? Existe a punição, né? Em todos os sentidos. Ora, uma outra questão que chegou aqui pra gente, que as franquias de alimentação mantêm crescimento. Aquilo que a gente estava falando aqui, qual que está com o mercado mais aquecido e que o setor de alimentação, um dos mais expressivos e consolidados no franchise brasileiro, continua crescendo, mas em um ritmo menor. Tudo está crescendo no ritmo menor, né? Infelizmente, nos últimos anos no Brasil. Sim. E a gente imagina, com todos os números econômicos e com todos os escândalos que a gente tem acompanhado no Brasil de hoje, a gente percebe que esses números não vão ser muito positivos, ainda vai demorar. O que você diz, você que é do mercado de franquias, é momento de se abrir franquia agora? Como é que está mesmo esse mercado crescendo com o Brasil do jeito que está hoje? Quais cuidados a mais uma pessoa tem que ter nessa hora? A lei de franquia no Brasil é de 1988. Se você pegar todos os gráficos de 88 até hoje, ele sempre cresceu acima do PIB. Nós não tivemos nenhum mês que a franquia teve abaixo do PIB. Tivemos meses com crescimento estrondoso no mercado de franquia. Então, para ele que está procurando algum negócio, ele tem empreendedorismo dentro dele, quer montar algum negócio. E eu indicaria sempre, procura uma franquia que você já tem o caminho das pedras, você tem um software gerencial, você tem fornecedores credenciados, você tem... se você pegar, vamos falar de mortalidade, né? Se você pegar hoje, o Sebrae tem, as ACIF, vários órgãos, eles divulgam isso. Hoje, parece que num período de 5 anos, o nível de mortalidade... Das empresas, no caso. Das empresas. Esse nível de mortalidade está em torno de 93%, mais ou menos, no período de 5 anos. Quando você parte para o mercado de franquia, essa mortalidade cai para 8%, mais ou menos. Então, ou seja, você tem uma vontade muito grande, você quer montar o seu negócio, você tem algum dinheiro parado, quer montar. Em vez de o que você está dizendo é que, em vez de cair num mundo que você não entenda o negócio, procure uma franquia, porque você vai ter alguns serviços dentro da franquia mais seguros para você. Seria isso. Só que você vai ter que saber que o dinheiro, esse serviço que o franqueador vai te dar, ele custa. Você vai ter que dividir o seu faturamento com ele todo mês. Sim. Né? Porque, na verdade, esse conhecimento e o nome da marca e tudo mais, você vai receber dele. É o know-how dele que você vai receber. E o nome também, né? Vamos supor, você chega no shopping, numa praça de alimentação.
Se você vê uma marca de sanduíche muito conhecida, você fala, você como consumidor, aí eu vou comer ali que eu sei que não tem uma infecção intestinal, que tem qualidade, aí você vai comer naquele local por causa da marca que você acredita. Então, o que ele paga, que é 5% de royalties sobre o faturamento dele, a marca agrega muito mais do que isso. Sim, do que ele fosse um nome anônimo. Um lanche ali, do Zé. Um lanche que não fosse conhecido. Rezende, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Eu quero agradecer a você e é você, eu acho que conseguiu aí, né, ter mais informações, já que você pode pensar em abrir o seu próprio negócio. Obrigada pelos esclarecimentos. Quando precisar, estamos à disposição. Ok. Qualquer coisa, manda e-mail pra gente, a gente passa contato do Rezende para você. Um grande abraço para você e até terça-feira que vem, com certeza.